A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós. Amados, hoje dia 26 de agosto, quem vos fala aqui é o presbítero irmão José. E hoje, amados, mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas, mensagem aí do discípulo, do apóstolo Mateus, no capítulo 22 e o versículo 37. Respondeu-lhe Jesus aqui respondendo aos fariseus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amados, os discípulos estavam ali à volta de Jesus, e quando Jesus estava passando por um local, por outro, Jesus era um grande entendedor. Eles tinham um grande entendimento, uma sabedoria imensa dos 5 livros da Torá, que é os 5 livros do Antigo Testamento. E então vinham as pessoas fazer-lhe perguntas. Jesus tinha acabado de responder. Se você ler a história, Jesus tinha respondido uma pergunta de um saduceu, que é uma seita religiosa lá, daquele local. E aí veio os fariseus para perguntá-lo, que os fariseus estavam com intenção de faziam perguntas difíceis ao Senhor, para ver se pegavam ele e com a intenção de prendê-lo, de tentar achar alguma falha, porque tinha ele como o Messias. Então queriam que ele saísse, porque ele estava causando muita atenção. Então Jesus respondeu aí à pergunta dos fariseus, que eles perguntaram o seguinte: qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus responde que o primeiro maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante a este, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Amém? Bom, amados, ali está explicado então o que quer dizer aquela parte ali daquela mensagem. Vamos aqui para o devocional então sobre esta mensagem, aprendendo um pouco mais do que esta mensagem vem trazer para nós. Jesus defende a lei. Jesus era considerado um grande mestre da Torá, os 5 primeiros livros aí, os 5 livros do Antigo Testamento. Sua capacidade de ensinar esses livros surpreendia até mesmo os sacerdotes e fariseus mais instruídos. Em Mateus 22, seu apóstolo escreve sobre quando ele estava em Jerusalém conversando com os líderes espirituais de sua época e lidando com as perguntas difíceis que eles faziam. Jesus tinha acabado de responder uma pergunta feita pelos saduceus, uma seita espiritual, uma seita religiosa. E agora estava enfrentando os fariseus que queriam testá-lo e prendê-lo. Um dos fariseus perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Se alguém pode resumir a lei de Deus, esse alguém é Jesus. Ele deixou claro que aqueles que acreditam em Deus irão, em primeiro lugar, amá-lo com todo o seu ser e, em segundo lugar, amarão como a si mesmo aqueles com quem entram em contato, viu? Aqueles com quem entrar em contato. Não é só as pessoas próximas de você, os irmãos da igreja, os familiares. Aqui está falando de todas as pessoas no mundo. Sejam pessoas ruins de se lidar ou não. Era disso que a lei dependia. A única maneira de amarmos bem as outras pessoas é, se primeiro, nos dedicarmos a amar a Deus e nos deixarmos ser amados por Ele. Desenvolver o nosso amor por Deus envolve dedicar intencionalmente tempo em Sua palavra, ter conversas honestas com o Senhor e refletir sobre o seu caráter todos os dias ao longo do dia. Demonstrar, todos os dias. Ao longo do dia, demonstrar amor a Deus consiste em fazer o que Ele manda
E isso inclui amar as pessoas ao nosso redor da maneira que Deus nos ama. Então, de que maneiras você já ama a Deus de coração, alma e mente? E que passos você pode dar para amar as pessoas ao seu redor hoje, amados? Com esta mensagem aqui eu quero dar ênfase, porque muitas pessoas veem, digamos, uma pessoa que tem alguma debilidade, ou tem alguma debilidade física, ou tem alguma debilidade mental. Essa pessoa, por muitas vezes, em muitos locais, ela é tratada com diferença. E a palavra aqui nos ensina para tratarmos todos como iguais. Porque perante a Deus, todos nós não teríamos salvação se não fosse pelo amor de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus é que todos nós, seja você grande ou pequeno, seja você deficiente ou não, Deus te ama do jeito que você é. Mas por que Deus deixou então eu nascer? Para que neste momento da história, você ouvindo esta mensagem, soubesse que Deus te ama, não importa as suas limitações, não importa as suas debilidades físicas ou não. Deus te ama. E só o fato de você estar vivo, amado, já demonstra o grande amor que Deus tem por você. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é africano, ou se você é chinês ou japonês, todos nós somos seres humanos. Então todo ser humano, independente do que ele faça, claro, tem coisas que a gente vai orar para que Deus trabalhe na vida daquela pessoa, mas para o bem. Tem pessoas, amados, que nascem com problemas em seu corpo e crescem e não pode, digamos, uma mulher cresceu com um problema lá, não pode ter filho. Chega no médico, o médico diz que não pode ter filho. Ela vai, busca o Senhor de todo o seu ser, de todo o seu entendimento e, de repente, tem filho. Um mudo que não tem a língua ou tem alguma atrofia na sua fala, na sua fono. Essa pessoa não consigo entender. E de repente, aquele mudo começa a louvar. Aquele mudo começa a falar. O Espírito Santo toma conta daquela pessoa e ela começa a falar. E aí, o que você me diz? Você ler as histórias da Bíblia, vê lá os cegos, vê lá o paralítico, o homem que tinha a mão mirrada, a mulher que tinha o fluxo de sangue, o filho da viúva que já estava morto, a filha de Naim, Lázaro. Quantos milagres já demonstram o que Deus faz? Quantas pessoas você acha, amados, lá na época que buscavam o Senhor? Porque os sacerdotes, os líderes religiosos da época, não tratavam essas pessoas com indiferença. Isso não é amar ao próximo. Eles lidavam com a lei à risca, com a lei antiga. Mas tratavam as pessoas de Deus com indiferença. Aqueles que fizessem tudo o que eles queriam, essas pessoas eram tratadas bem. Mas se a pessoa tivesse algum problema, a pessoa era largada fora. Porque era a lei lá dos seus antepassados. Jesus veio para mudar isso e para colocar na mente deles, mas eles não quiseram ouvir. Então agora você pode entender isso. Amém? A nossa reflexão: como você pode demonstrar amor a Deus e aos outros hoje, vivendo intencionalmente com integridade e paciência, louvando a Deus e encorajando outros hoje. E também lembrando-me de que Jesus ama a todos, até mesmo as pessoas que têm dificuldade de amar. Amém? É isso então, amados, essa foi a nossa mensagem. Vamos aqui para a nossa oração, agradecendo a Deus pelo grande e imenso amor que Deus tem por nós e pelo que nós temos que fazer, que é amar a Deus e amar as pessoas como iguais. Quem ama a si mesmo
não vai querer fazer mal para si. Assim também tem que ser para qualquer outra pessoa. Não queira ser maior do que ninguém, não queira ser melhor do que ninguém. Porque no céu não entra pessoa desse tipo. Para Deus todos nós somos iguais. Deus pode nos usar, nos dar dons. Tudo que Deus nos dá é emprestado. Não é nosso, é de Deus. Os dons que Deus nos dá não é nosso, é de Deus. Eu tenho o dom do louvor, eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom da oração. Você tem o dom não é teu. É o Espírito Santo de Deus que age em sua vida. Então o dom vem de Deus e é de Deus. Amém? Então oremos. Amado, soberano e eterno Deus, Tu mostrastes, Pai, um amor sacrificial, humilde e incondicional. Sou muito grato, Pai, por isso, e no entanto, às vezes, eu falho ao deixar de amar os outros da forma como Tu me amas. Então hoje, Pai, escolho intencionalmente demonstrar minha devoção a Ti ao amar as outras pessoas como Tu as amas. E Te peço, Pai, para que, por favor, me ajudes a fazer isso. Sem Ti, Pai, não somos nada. Poderoso Deus, então eu Te agradeço, ó Pai, por mais um dia de vida. Eu Te agradeço, ó Deus, por mais um dia de trabalho. Coloco, ó poderoso Deus, em Tuas poderosas mãos, Senhor. Ó poderoso querido Deus, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, a vida de todas essas amadas pessoas, Pai, que Tu ama tantos. Pessoas, Pai, que estão aí passando por problemas, por dificuldades. Pessoas que são menosprezadas, vista de outra forma, Pai, de outro jeito. Poderoso querido Deus, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, a minha família, meus filhos, Pai. Eu coloco em Tuas mãos, ó poderoso querido Deus, as pessoas aí, Senhor, o menino Gael, seus pais, toda a família, a irmã Maria Pereira, toda a família, a saúde da irmã Maria Pereira, o irmão Gilberto, a irmã Maria de Fátima, a missionária irmã Fátima, a irmã Andréia, a irmã Adriana, a irmã Crislane, toda a família dessas irmãs aí, o lar dessas irmãs, os filhos dessas irmãs, o trabalho dessas irmãs, o ministério dessas irmãs. Coloco também em Tuas mãos, Pai, a irmã que pediu para não mencionar o nome, poderoso Deus, e os filhos dela, os 3 filhos. Pede oração aí ainda, pede que continue orando, para que Deus faça a obra. Poderoso querido Deus, Tu sabes, Pai, de quem que eu falo. Então, Pai, continua a fazer a obra, Pai, aí na vida dessas pessoas, dessa irmã, dos seus filhos, seu lar, como Tu vem usando ela. Poderoso querido Deus, eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Meu filho, Pai, ele vai aí vai fazer cirurgia. Então, Senhor, que eu já creio que dá tudo certo, já está tudo certo. Também o filhinho deles que vai nascer, Pai, dele, da esposa dele. Coloco tudo em Tuas poderosas mãos, Senhor. Eu Te agradeço por esta mensagem, Pai, por nos lembrar, Pai, qual é o maior mandamento e o primeiro e o outro que é semelhante, que assim como nós temos que amar a Ti, nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não conseguimos amar o nosso próximo, as outras pessoas. Em Teu santo, poderoso e glorioso nome, Pai, que possamos entender sempre isso, sem botar nenhuma dificuldade e sem julgar ninguém. Em nome de Jesus, assim, Pai, eu entrego esta mensagem, eu entrego esta oração, eu entrego este dia em Tuas poderosas mãos. Cada pessoa, Pai, os nossos amados irmãos em Cristo, aí pelo mundo todo, continua usando eles, Pai, para fazer a Tua obra, Pai, levar a Tua palavra, Pai, levar a Tua cura, a Tua restauração, o Teu renovo, a Tua libertação para muitas e muitas pessoas. Em nome de Jesus, assim agradecemos e cremos. Amém e amém, Jesus. Amados, que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com todos vocês. Obrigado aí pelo seu carinho. Continue aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esta mensagem. Se alguém precisa de oração, traga aí o nome dessa pessoa e vamos estar orando e Deus vai estar fazendo a obra. Também peço que você esteja aí orando pela moça Gabriele, toda a família,
o pai dela, que também vai para cirurgia, né? Toda a família dela aí, os avós dela, tá? E ela também, por questões de saúde. Amém? Então, fiquem todos com Deus. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus.